É interessante a gente pensar nos sentimentos, principalmente quando a gente está num processo investigativo, num processo de entendimento do que tal sentimento pode estar representando dentro de um sistema de crenças ou dentro de um comportamento específico, de um padrão. Porque cada sentimento ele vai ter uma característica única e ele também vai ter uma característica coletiva, onde todo mundo consegue entender o que aquele sentimento representa. Então, se eu falar para você liberdade, você vai entender sobre o que eu estou dizendo. No entanto, essa liberdade, que parece ser alguma coisa que é compartilhada por todos, que é vivida por todos, entendida por todos, ela tem um caráter único. Aquela liberdade específica daquela situação, daquele lugar, daquela pessoa, para aquele aprendizado. Mesmo quando a gente está falando de uma reprodução de algo que tem a ver com um padrão, que está se repetindo, uma situação que se repete, ainda assim, esse sentimento que se repete, ele não é exatamente igual ao anterior, porque dentro desse ciclo foi construído novas experiências, novos aprendizados que trazem uma característica nova para esse sentimento, mesmo que ele pareça ser o mesmo, mesmo que ele tenha a cara parecida com o mesmo sentimento. No entanto, ele tem aquele caráter único. Quando a gente está dentro de um processo buscando entender a complexidade de um pensamento, de uma construção, de uma estrutura que vai servir de base para todo um sistema de crenças, é muito importante a gente compreender esse caráter único dos sentimentos. Senão a gente não vai conseguir entender de fato o aprendizado que está embutido dentro daquela situação. Aquele sentimento que você está reconhecendo hoje, que faz parte desse padrão, já sofreu várias mutações no decorrer do processo e na origem ele vai ter um outro nome, esse nome genérico que a gente reconhece coletivamente. Então, dentro desse lugar genérico, os sentimentos eles vão se modificando, porque aquele caráter único ele vai sofrendo essas mutações. A melhor maneira da gente compreender ou de usar os sentimentos na investigação não é simplesmente com a nomeação, porque algumas vezes aquilo que você vai chamar de liberdade, para outra pessoa ela vai chamar de alegria. Naquele momento, naquela situação, ela nomeia aquilo como alegria. E eu consigo também compreender alegria, apesar de naquela situação eu nomear como liberdade. Mas mais importante do que esse nome que é dado, que é para trazer para a gente a clareza, a referência, é o sentimento que ela está sentindo. E esse sentimento ele é tão complexo, ele é tão repleto de outros sentimentos que estão embutidos, que estão compondo essa impressão desse sentimento, que talvez o mais coerente não fosse simplesmente a nomeação, e sim aprender a estar em contato com esse sentimento. Quando eu estou no papel de condutor de um processo terapêutico, eu vou falar para o consulente, para aquele que veio buscar a questão, aquele com o qual está sendo investigada a questão, para que ele se conecte com aquele sentimento específico que ele está acessando naquele momento. Eu não vou nomeá-lo, mesmo que ele me traga essa nomeação. Então, se ele me falar, o sentimento é raiva, eu não vou dizer para ele, então se conecte com a raiva. Eu vou falar, se conecte com esse sentimento, independente desse nome que você atribuiu a ele, que é a raiva. Quero que você perceba esse sentimento. Você não precisa saber criar uma outra nomeação, você não precisa fazer nada em relação a isso, a não ser entrar em contato e perceber essa frequência desse sentimento. E aí sim, eu pergunto para a pessoa, qual a primeira vez que você recorda de ter sentido algo como isso, que pareça exatamente este sentimento? E muitas vezes a pessoa ela vai te relatar, inclusive, essa sensação de que parece até um outro sentimento. Antes ela via como raiva e talvez ela vai te mostrar um sentimento numa situação no qual ela sentiu vergonha, mas não é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento que foi modificado no decorrer das repetições e que por conta disso, nessa perspectiva coletiva, foi reconhecida com outro nome, simplesmente.